Aqui resolver a questãozinha do Moisés, a questão do capítulo 3, questão número 4, do volume 3, do curso de Física Básica do Moisés, tá? A questão basicamente ela vai dizer que vai ter uma barra eletricamente carregada de forma homogênea, de forma que as cargas elétricas são distribuídas com uma densidade linear de carga que ele vai chamar de lambda, ao longo de toda a barra, né? Ou seja, o meu lambda aqui vai ser Q dividido por L, né? Que é o tamanho do comprimento da barra. E aí ele quer saber qual é o campo elétrico que é gerado no prolongamento do fio. Ou seja, a gente vai ter aqui o fiozinho, ó, e aí esse fio ele vai ter um tamanho L, e a uma distância D da extremidade do fio ele vai ter o campo elétrico que ele quer saber, né? Campo elétrico na distância D da extremidade do fio. Então, beleza. Primeira coisa que a gente tem que saber é basicamente qual é essa distância D que eu vou estar calculando. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é separar essa barra elétrica, né, em várias pequenas carguinhas que eu vou chamar de dQ, certo? Então, esse dQ ele vai estar a uma distância desse ponto D aqui, ó, que eu não sei qual é, né? Então, basicamente, qual vai ser essa distância? Vai ser a distância L mais D, então essa vai ser a distância, menos uma quantidade X que eu não sei, tá? Então, qual vai ser a distância total? A gente sabe que o campo elétrico, ele é calculado, né, pela integral de 1 sobre 4π epsilon zero, vezes uma carga infinitesimal dividido pela distância que essa carga está do ponto que eu quero calcular o campo elétrico. Só que essa distância aqui que eu tô, gente, esse Rzinho ao quadrado, ele vai ser quem, ó? Vai ser justamente o L, que é esse pedaço aqui, ó, mais o D, menos esse xzinho aqui, ó, que eu vou estar calculando a distância do daqui, ó. Então, o meu R ao quadrado, esse Rzinho aqui, ó, ele vai ser, na verdade, L mais D. Eu troquei aqui pelo maiúsculo, mas não faz diferença não, tá? É só para poder diferenciar a letra L mesmo. Menos uma distância que eu vou chamar de distância X. Beleza. Substituindo o que a gente achou aqui do R na nossa integral, o que a gente vai ter vai ser basicamente o seguinte. A gente vai ter isso daqui, ó. Antes a gente tem que saber quem é o dQ, né? Esse dQ aqui, ó, a gente vai ter que transformar ele usando o princípio que ele falou na questão, né? Que é o princípio da densidade linear de carga. Então, quem vai ser a densidade linear de carga lambda? Vai ser a quantidade de carga infinitesimal que tem numa porçãozinha dx da minha barra, né? Então, o nosso dQ, ó, ele vai ser quem? Ele vai ser lambda vezes dx. E é isso que eu vou colocar na integral. Então, aqui vai ser 1 sobre 4π epsilon zero vezes lambda dx, que vai ser o nosso dq, vai fazer o papel de dq, dividido pelo nosso Rzinho ao quadrado. Ó. Só que quem era Rzinho aqui, ó? L mais D menos X ao quadrado. Show! Então, aqui, opa, coloquei dq aqui, mas era para ser dx, tá? Pronto. Agora eu já tenho basicamente a integral pronta, né? Eu tenho aqui um elemento infinitesimal, tenho aqui ele aparece no denominador também. Então eu posso fazer a integral por substituição, né? Vou dizer aqui que o nosso U, ele vai ser o L mais D menos X. Então quem que vai ser o DU, gente? Né? O DU aqui ele vai ser menos 1 dx. Então, eu posso trocar essa integral toda basicamente por isso daqui, ó. Eu vou pegar esse resultado que eu tenho aqui, copiar, colar aqui embaixo. Eu vou trocar esse resultado por isso aqui, ó. Então, vai ficar 1 sobre 4π epsilon zero vezes o lambda, que ele pode sair da integral já que ele é constante, vezes aqui, ó, menos du sobre u.
Só que esse U aqui ele estava ao quadrado, né? Lá embaixo, então fica desse jeito basicamente a nossa integral. Então, quem que vai ser o resultado dessa integral? Vai ficar então 1 sobre 4π epsilon zero vezes lambda. E aí essa integral vai deixar pra gente o resultado, que abriu o colchete, menos 1 sobre U, aplicando os terminais de integração, que vai ser de 0 a L, que é o comprimento da barra, né? Só que esse U a gente tem que trocar ainda pelo U, que é o que a gente substituiu lá em cima, né? Então vai ficar aqui 1 sobre 4π epsilon zero vezes o nosso lambda, vezes aqui, eu vou deixar o menos 1 aqui já na frente, tá? Pra não atrapalhar tanto. 1 sobre, quem que era o nosso R mesmo? Nosso U, na verdade, era L mais D menos X. E esses terminais de integração vão de 0 a L, ó. Só nesse pedacinho aqui, ó. Então aqui vai ser menos lambda sobre 4π epsilon zero. Substituindo, a gente vai ter 1 sobre L mais D menos L menos 1 sobre L mais D, tá? Então aqui, ó, esse L aqui de cara já vai cancelar com esse outro, né? Vai sobrar só 1 sobre D, né? Então a nossa integral vai se resumir basicamente aqui: menos lambda sobre 4π epsilon zero vezes 1 sobre D menos 1 sobre L mais D. Beleza? Resolvendo aqui essa fraçãozinha para não ficar tão horrível, né? A gente vai ter aqui 4π epsilon zero vezes, multiplicando os denominadores, ó, vai ficar D vezes L mais D. Dividindo aqui pelo de baixo fica L mais D em cima. Dividindo pelo outro vai ficar menos D. Corta D com D, ó. Vai ficar menos lambda L dividido por 4π epsilon zero vezes D, que multiplica L mais D. Beleza? Então esse basicamente vai ser o nosso campo elétrico aí, né? E aí quando a gente trocar o que falta ali, que eu vou só colocar aqui para baixo para a gente ter espaço, copiar, colar, a gente vai ter aqui o seguinte, ó, eu tenho que trocar esse lambda aqui, ó, pelo Q sobre L, já que é o que eu tinha antes, né? Então aqui vai ficar menos Q vezes L, dividido por L, que apareceu agora, vezes 4π epsilon zero, D, que multiplica L mais D. E aí o L aqui some, né? E aí sobra somente isso daqui, ó. Q dividido por 4π epsilon zero, que multiplica D, que multiplica D mais L. E aí é muito curioso, né, quando a gente pega para analisar o resultado desse campo elétrico. Por quê? Ó? Preste atenção aqui nesse resultado específico. Ó. A gente tem aqui um campo que ele depende da distância e também depende do tamanho da barra. Mas a gente pode pegar esse resultado e a gente pode extrapolar ele. Se a gente extrapola esse resultado, né, tá vendo que depende da distância e do tamanho da barra? Nós vamos pensar aqui nessa barra desse jeito. Ó. Vamos dizer que a gente tem uma barra aqui, ela vai ter um comprimento aqui, que eu vou chamar de L. Só que a distância, ela tá muito longe dessa barra, né? Se essa distância aqui, do ponto que eu quero calcular o campo, e da barra for muito longa, o que é que vai acontecer? O D, ele vai ser muito maior do que o L. Se o D fica muito maior do que o L ele fica desprezível. E se o L ficar desprezível, eu posso tirar ele da nossa conta.
Se eu tirar o L da conta, se o L tender a zero perto do D, já que o D é muito maior que o L, o que é que vai acontecer? O nosso campo elétrico, que antes dependia do tamanho da barra e do tamanho da distância, agora vai depender exclusivamente de quem? Vai depender somente da distância ao quadrado, né? Ou seja, isso daqui volta a ser a nossa lei... Opa, lei de Coulomb não, né? Já ia falar que era a lei de Coulomb. Mas vai voltar a ser o nosso campo elétrico de uma carga pontual. Porque a barra vai se comportar de maneira pontual quando visto o tamanho da distância que ela está do ponto que eu quero calcular o campo elétrico, né? Então, essa questãozinha é muito legal para a gente poder analisar outros problemas, né? Que não só os problemas cilíndricos, esféricos que aparecem no campo elétrico.